Meus irmãos, vamos lá para minhas histórias com Cristo. Veja, né? Eu ouvi de um familiar meu, né? Para você ver como o mal ele trabalha, e quando ele trabalha dentro da nossa própria casa. Por estar eu gravando esses vídeos, então um familiar meu disse assim para mim: olha, Vaneide, você devia estar aí nessas redes sociais gravando você cantando, você dançando e não falando essas besteiras que você está falando. Porque isso não tem nada a ver. Você vê, né, como é a voz do inimigo, como o inimigo usa as pessoas para nos atingir, para nos fazer parar. Mas como hoje eu já tenho um entendimento, um pouco do entendimento da palavra de Deus, eu sei que essa voz não é dessa pessoa, não é desse familiar, essa voz é do inimigo. Porque eu sei que se realmente, se eu tivesse aqui fazendo essas papagaiada toda, com certeza eu tinha mais curtidas e tal, mas o meu intuito não é isso, o meu intuito não é curtida, o meu intuito não é ter seguidores tantos e tantos. O meu intuito aqui é ajudar. Eu não sei se eu estou ajudando, mas o meu coração pede para mim falar as minhas experiências que eu tenho e tive com Cristo, e eu creio que não é possível que alguma pessoa não tome como lição as minhas experiências com Cristo. E também, meus irmãos, eu quero falar hoje daquelas pessoas que estão dentro desses templos, que estão servindo ao homem e não a Cristo. Por exemplo, eu ouvi aí um pastor falando para que as pessoas, antes de morrer, deixem seus bens materiais para a igreja. Porque para continuar a obra de Deus. Bom, eu vou dar a minha opinião. Se alguém tem riqueza e ela não tem para quem deixar e ela quer deixar para uma dominação, se eu fosse essa pessoa, eu não deixaria para dominação nenhuma. Eu deixaria para alguma instituição que tem aí de caridade, de esses asilos, essas casas de apoio de pessoas que estão em tratamento para se livrar das drogas, dos vícios, né? Essas casas de apoio, por exemplo, tem uma casa de apoio das pessoas de câncer que vem dos interiores para fazer tratamento aqui na capital, aqui na minha capital, estou falando da minha capital, que é Aracaju, Sergipe. Vem dos interiores para fazer tratamento e não tem onde ficar na capital, e tem uma casa de apoio para acolher essas pessoas, para que elas durmam, para que elas tomem um banho, para que elas tenham uma alimentação. Aí sim, eu poderia deixar para essas casas de apoio para essas pessoas de rua, essas coisas todas. Agora, para dominação, para essas coisas chamadas igreja, que não é igreja, e sim são os templos de lobos para sugar o que as pessoas têm, o seu suor, né? Como, por exemplo, eu estou falando do que eu vi pessoas e ainda vejo pessoas que passaram suas vidas todas dentro desses templos e trabalham só para suprir esses templos, e a vida deles mesmos é uma derrota. Eles vivem, eu falo porque eu vejo, eles vivem, pessoas que vivem vendendo
coisas na praia para sobreviver, pessoas que deram sua única morada que tinha, hoje vive de aluguel. E eu creio que existe gente que não tem coragem de meter a cara, como eu tenho, de falar a verdade. Por exemplo, eu sei que tem muita gente que ficou debaixo da ponte, sem nada, por ter dado o seu tudo, como eles dizem lá nesses templos, e ficarem sem nada, porque eles dizem, essas pessoas da mente fraca, dê o seu tudo, dê sua casa, dê seu salário, dê seu aluguel, dê sua luz para Deus, que você vai receber em dobro. Como essas pessoas têm a mente fraca e elas também são interesseiras, elas dão, aí ficam sem nada. Então hoje eu conheço pessoas que estão sem nada, praticamente não estão pedindo esmola, porque hoje, infelizmente, tem também essa história de governo aí que dá esse R$ 400, recebem comida, essas coisas todas, né? Tem até moradia, os governos pagam essas pessoas, algumas, não sei se é todas, pagam moradias, pagam aluguel para essas pessoas. Então tem pessoas que viveu a sua vida toda dentro desses templos e hoje estão na miséria. Porque eles estão na miséria porque escutou o homem. E o homem, o que vem do homem, se esse homem não for um homem temente a Deus, é só para derrotar o outro, para ele se dar bem. Porque vocês não verem pastores dessas dominação grandes aí, se eles não são uns homens tudo luxuosos, que vivem do bom e do melhor, né? Agora, um pobre desse, vá lá. Se eu for lá, num templo desse agora, eu sei porque eu vejo e eu posso testar de novo. Se eu for lá num templo desse agora e falar assim, bater lá na porta desse templo e falar, pastor, eu estou precisando de um dinheiro para comprar um remédio. Eu duvido, meus irmãos, eu dou essa cara a tapa para bater se eles vão me dar esse dinheiro desse remédio. E eles têm, mas eles não dão. Por que eles não dão? Porque eles não estão ali para dar nada não, eles estão ali só para receber, certo? Eles dizem em nome de Jesus que está lá para ajudar as pessoas, eles usam até o nome de Jesus. E ainda usam o Velho Testamento para enganar mais ainda. Mas eles usam o nome de Jesus para o bem próprio deles e não para o próximo. Mas vocês estão vendo aí que a casa deles estão caindo e vai cair de uma por uma. Por quê? Porque Jesus está voltando e não vai ficar pedra sobre pedra. E outra coisa, aqueles que estão devendo vão ter que pagar. Porque a conta vem, e quando vem pesada. Eles podem reinar aqui, mas daqui eles não vão passar. Infelizmente, eu não tenho prazer de estar aqui dizendo que eu quero o mal de ninguém, não. Não sou eu que quero o mal de ninguém, não. É a palavra de Deus que diz. Porque eu não estou aqui para condenar ninguém, nem estou aqui para julgar ninguém, nem atirar a pedra em ninguém. Mas Jesus disse que a gente tem que falar a verdade. E eu creio que ele me chamou para isso, porque também não tenho medo de nada. E ele não chama os covardes. Tem que ter coragem para dar a cara, para bater, para falar a verdade. E tudo que eu falei aqui, meus irmãos, foi tudo que eu vivi e vi. Não foi porque me disseram ou porque eu ouvi fulano nem cicrano, não. Eu vivi e vi. Então eu estou falando o que eu vi e estou falando o que Deus manda falar. Porque Deus manda a gente falar a verdade. Então que Deus nos abençoe, que vocês vigiem, porque os lobos estão aí. Mas graças a Deus a casa deles estão caindo. Que Deus nos abençoe e um bom dia.